Vamos agora começar a nossa terceira aula sobre revisão dos modelos atômicos. Na aula anterior, nós falamos do modelo atômico de Dalton, modelo conhecido como bola de bilhar. Para Dalton, a matéria seria constituída de pequenas partículas maciças e indivisíveis. Então vamos lá. Eu sou a professora Viviane, da Escola Estadual Vasco dos Reis Gonçalves, e hoje nós vamos falar do modelo atômico de Thomson. Dalton, fala anteriormente que o átomo seria o quê? Uma esfera maciça e indivisível. E o modelo atômico de Thomson vem romper com esse paradigma, porque ele propõe uma partícula para esse átomo que Dalton dizia ser indivisível. Os modelos atômicos, como visto anteriormente, são aspectos estruturais, dos átomos e são apresentados por cientistas na tentativa de compreender melhor o átomo e a sua composição. E o átomo é a entidade, constituinte da matéria. Aqui os nossos cientistas que serão abordados nesse bloco, de aulas sobre modelos atômicos. Para Thomson, o modelo atômico teria uma particularidade. Ele trabalhou com experimentos elétricos com gases rarefeitos em uma ampola de vidro, e dentro dessa ampola de gás tinha os raios catódicos e os raios catódicos chamados ânodos, e esses raios se desviavam em direção do ânodo para o cátodo, e com isso ele fez a descoberta do elétron. O modelo atômico de Thomson é conhecido como modelo de pudim de passas, que seria um exemplo de pudim de passas seria o panetone, que tem aquela massa seria o fluido positivo, que está aqui em rosa, e os elétrons negativos que estariam dentro, desse fluido positivo, só que em movimento. Então nós teríamos toda uma esfera com carga positiva e dentro dessa esfera em movimento os elétrons negativos. No modelo atômico de Thomson, nós temos o surgimento dos elétrons, porque essas partículas, esses raios corpúsculos negativos que partiam do cátodo negativo rumo ao ânodo positivo, nesse experimento que ele realizou, ele pôs o nome de elétrons, e os elétrons seriam carregados de carga elétrica negativa. Então, vamos com o modelo de Thomson romper com esse modelo atômico de Dalton que fala que o átomo seria indivisível. Thomson indicava que os átomos deveriam ser constituídos de cargas elétricas positivas, que seria uma parte positiva, e negativas distribuídas uniformemente dentro desse fluido positivo, que ele chamou de elétrons, essas cargas negativas. O modelo atômico de Thomson estabeleceu a natureza elétrica da matéria, e Thomson também determinou por meio de
experimentos com gases rarefeitos, né, a baixa pressão, a razão, carga, massa, elétron. E ele também foi contemplado com o Prêmio Nobel por suas investigações teóricas e experimentais na condução elétrica por gases. Por meio desse trabalho, ele conseguiu, né, identificar uma partícula do átomo, que seria o elétron. Então, o átomo para Dalton seria indivisível e nêutron. E Thomson vem e insere o elétron nesse átomo positivo e neutro. É como se ele chegasse e falasse, ó, o átomo de Dalton está equivocado, porque nesse átomo nós temos sim partículas. Então ele propõe a divisibilidade do átomo, rompendo com o paradigma do Dalton. Thomson é conhecido como o pai do elétron. Nesse experimento que nós podemos ver na figura, os raios catódicos iriam do cátodo negativo em direção ao ânodo positivo, emitindo o quê? Feixes, né, de luz. E quando ele colocou um campo elétrico, que é essas plaquinhas positivas e negativas, ele percebeu que havia uma deflexão desses raios. Então, Thomson determina o elétron por meio de experimentos com esses gases rarefeitos nas ampolas de Crookes ou tubo de raios catódicos, onde ele colocou um gás a baixa pressão e conectou 2 eletrodos dentro do tubo, um negativo, que é o cátodo, e outro positivo, ligado a uma fonte elétrica de energia. Quando essa fonte era ligada, observava-se um clarão dentro do tubo que mudava de cor. Dependendo do gás, observava-se um feixe de raio de luz negativa que atravessava desse cátodo negativo em direção ao ânodo positivo. Então, os raios catódicos exercem força. Isso quer dizer que o átomo apresenta, né, massa e apresenta também carga negativa. Então, para Thomson, né, J.J. Thomson, os raios catódicos estavam presentes em todo e qualquer material, porque ele fez o experimento com vários gases rarefeitos. Dessa forma, Thomson concluiu que esses raios faziam parte da estrutura fundamental da matéria, ou seja, esses raios catódicos faziam parte da constituição do átomo. Esses pequenos corpúsculos de carga negativa faziam parte, seriam uma partícula do átomo. Então, dessa forma, o átomo não seria indivisível. Então, em 1897, ele dá o nome desse corpúsculo negativo de elétron. Foi agraciado com o Prêmio Nobel, né, devido às investigações com experimentos na condução elétrica por gases. E o átomo, para ele, seria o quê? Uma esfera positiva. E essa esfera positiva estaria incrustada de elétrons negativos. Os raios catódicos, que eram um feixe de luz em direção ao ânodo, e o átomo de Thomson ficou conhecido como pudim de passas, que na verdade ele não pensou esse nome para o átomo dele. Esse nome veio simplesmente pelo fato dele achar que os livros, né? Os livros didáticos disseminaram na comunidade científica esse nome para o átomo de Thomson. Ele em nenhum momento pensou em chamar o seu modelo atômico de pudim de passas. Então, isso é um equívoco histórico que entrou no mundo científico, nos livros didáticos, que cai até em vestibulares.
Para Thomson, o que seria o modelo atômico dele? Seria os átomos dos elementos formados por corpúsculos carregados eletricamente que estão dentro de uma esfera com carga positiva uniforme. Para Thomson, essas cargas negativas estão em movimento em um anel dentro dessa esfera. O modelo de Thomson, então, era um modelo muito mais organizado que essa ideia de pudim de passas que os livros didáticos espalharam, né? Para ele, os elétrons não estavam parados, e sim em movimento, dentro desse fluido positivo, né? Então, nós teríamos um fluido todo positivo e dentro desse fluido estariam os elétrons. Entretanto, quando vocês forem fazer vestibular, Enem, vocês vão encontrar, né, falando desses experimentos com as ampolas de Crookes, né, falando da questão da que Thomson determinou a razão carga, massa e elétron, e que ele é o pai do elétron e também que seu modelo ficou conhecido como pudim de passas. Mas ele determinou a existência do elétron por meio desses tubos, né, dos raios catódicos. E em 1897, Thomson tornou-se reconhecido, sendo considerado o pai do elétron. Então, na próxima aula, nós vamos falar do modelo atômico de Rutherford, que vem complementando, né, o modelo atômico de Thomson, propondo uma nova estrutura para o átomo, falando para nós da existência do núcleo e dentro desse núcleo os prótons, e o aluno de Rutherford, chamado Chadwick, propõe a existência dos prótons, que seriam as partículas positivas. E então, assim, como o de Rutherford é muito extenso, nós vamos nos ater a uma aula especificamente só para falar do modelo atômico de Rutherford. Importante a gente destacar aqui que o modelo atômico de Rutherford ele surge na mesma época da radioatividade, feito dos experimentos com materiais radioativos feito por Pierre Curie e Marie Curie. Então, se os elétrons estão em movimento em torno do núcleo, e dentro desse núcleo tem os nêutrons, né? E os prótons. Então, por que que o átomo não explode, né? Tipo assim, por que que o átomo não rompe? Por que que o núcleo do átomo, se as cargas positivas se repelem com as cargas negativas, por que que esse núcleo não explode, né? Não quebra, né? Por causa que os nêutrons ficam localizados ali entre esses prótons positivos, causando um equilíbrio dentro do núcleo. Segundo os experimentos que temos, a maior parte da massa do átomo está localizada no seu núcleo e, de acordo com Thomson, os elétrons são corpúsculos negativos leves que giram em torno desse átomo. E o modelo atômico de Rutherford, que nós vamos ver mais aprofundado na próxima aula, ficou conhecido como modelo do sistema solar. Então, nós encerramos por aqui essa aula de hoje. Espero ter esclarecido um pouco sobre esse assunto. Continuem firmes nos seus estudos, né? É um momento atípico essa questão da pandemia, mas eu e os demais professores estamos nos esforçando para que vocês não fiquem parados no tempo e adquiram conhecimento, né? Que é o nosso principal objetivo na escola. Então, fiquem com Deus e vamos ter fé e esperança que logo estaremos juntos de novo presencialmente. Até mais, da professora Viviane.